Bem-vindos ao canal Entre Fatos e Histórias. No vídeo de hoje, vamos falar sobre a construção de um dos monumentos mais icônicos da Roma antiga, o Coliseu. Essa estrutura imponente foi palco de espetáculos sangrentos de gladiadores e outros eventos históricos importantes. Venha conosco nesta jornada pela história da construção do Coliseu e descubra como essa maravilha da engenharia foi erguida. Apresentação do tema: a construção do Coliseu tendo se tornado um marco importante da engenharia e da arquitetura da época. O Coliseu é um anfiteatro que ficou famoso por seus espetáculos de gladiadores, onde milhares de pessoas assistiam aos combates entre homens e animais. No entanto, a sua construção não se deu sem desafios e obstáculos, que exigiram uma grande dose de habilidade e inovação por parte dos seus construtores. O Coliseu foi construído durante o reinado do imperador Vespasiano, em 70 d.C., e foi concluído 8 anos depois, durante o reinado de seu filho, Tito. A sua construção foi um empreendimento gigantesco, que exigiu um grande número de trabalhadores e recursos financeiros. Estima-se que a construção do Coliseu tenha custado cerca de 100 milhões de sestércios, o que equivalia a uma grande fortuna na época. O Coliseu era uma das maiores construções da Roma antiga, tendo uma capacidade de público de cerca de 50 mil pessoas. Era um anfiteatro oval, com 4 andares de altura, medindo cerca de 188 metros de comprimento e 156 metros de largura. A sua construção foi feita com pedras e concreto, sendo um exemplo notável da habilidade e da engenhosidade dos antigos romanos. Apresentação do contexto histórico da Roma Antiga. A Roma Antiga é considerada uma das mais importantes civilizações da história da humanidade, tendo deixado um legado cultural, político e arquitetônico que influencia o mundo até os dias de hoje. A cidade de Roma foi fundada em 753 a.C. e, ao longo dos séculos, se desenvolveu e se expandiu, tornando-se um império que dominou grande parte do mundo conhecido na época. Durante a República Romana, 509 a.C., 27 a.C., Roma se consolidou como uma potência militar, conquistando territórios e expandindo seu poder. Nesse período, a cidade passou por importantes transformações políticas e sociais, incluindo a adoção do sistema de governo republicano, a criação de leis e a organização de um exército profissional. Já no período imperial, que começou em 27 a.C. com a ascensão do imperador Augusto, Roma se tornou uma das cidades mais populosas e ricas do mundo antigo. Nesse período, a arquitetura e as artes foram incentivadas, resultando na construção de monumentos grandiosos, como o Coliseu, o Panteão e o Arco de Constantino. A cultura e a religião também foram influenciadas pelo Império Romano, que adotou o cristianismo como religião oficial no século IV d.C. Origem do Coliseu. O motivo da construção e como foi encomendada ao Coliseu é um dos mais emblemáticos monumentos da Roma antiga e sua construção é um importante marco histórico. A origem do Coliseu remonta ao ano 64 d.C., quando um grande incêndio devastou grande parte de Roma, incluindo o antigo anfiteatro, o qual foi construído no século I a.C., para abrigar eventos públicos, incluindo jogos de gladiadores. Foi então que o imperador Nero, com o objetivo de reconstruir a cidade e recuperar sua popularidade, decidiu encomendar a construção de um novo anfiteatro ainda maior e mais grandioso. Esse novo anfiteatro seria capaz de acomodar cerca de 50 mil espectadores e seria construído no mesmo local onde ficava o antigo anfiteatro. A construção do Coliseu, que na época era conhecido como Anfiteatro Flaviano, foi financiada pelos saques obtidos pelos romanos após a conquista da Judéia em 70 d.C. e a construção levou cerca de 10 anos para ser concluída. O Coliseu foi inaugurado oficialmente em 80 d.C. com uma série de jogos espetaculares que duraram 100 dias e envolveram milhares de animais e gladiadores. Arquitetura do Coliseu. Características e peculiaridades da construção. A arquitetura do Coliseu é uma das mais impressionantes da história da humanidade. Construído em forma de elipse, o anfiteatro tinha cerca de 188 metros de comprimento, 156 metros de largura e uma altura de quase 50 metros. A estrutura era composta por 4 andares, sendo que o primeiro era decorado com colunas de mármore e o quarto era constituído por uma série de corredores que davam acesso às arquibancadas.
Outra característica marcante do Coliseu era a sua capacidade de acomodar até 80.000 espectadores. Para permitir uma entrada e saída rápida do público, a construção contava com 80 entradas. Além disso, o anfiteatro tinha um sistema de escoamento de água que permitia a realização de lutas navais simuladas no local. Para suportar o peso da estrutura, a arquitetura do Coliseu utilizou uma técnica conhecida como arco de descarga. Esse método consistia em distribuir o peso da construção em uma série de arcos que se sobrepunham. Dessa forma, o Coliseu conseguia sustentar o peso de toda a estrutura sem precisar de pilares internos, o que permitia uma visão desobstruída para todos os espectadores. Curiosidades sobre o Coliseu, capacidade de público, técnicas utilizadas na construção, entre outras informações interessantes. Texto de 3 parágrafos. O Coliseu é um monumento impressionante não apenas por sua história, mas também por suas curiosidades arquitetônicas. Uma delas é sua capacidade de público, que chegava a comportar mais de 50.000 pessoas em suas arquibancadas. Essa capacidade era possível graças às estruturas de concreto e pedra que sustentavam o anfiteatro, tornando-o uma das construções mais avançadas para a época. Outra curiosidade é que, apesar de sua grandiosidade, o Coliseu foi construído em apenas 8 anos. Isso foi possível graças à utilização de técnicas engenhosas, como o uso de uma estrutura de madeira para sustentar o teto e o emprego de uma vasta mão de obra escrava para realizar a construção. Além disso, o anfiteatro possuía uma série de elevadores e plataformas que facilitavam a entrada e saída de animais e gladiadores. Por fim, o Coliseu também é famoso por suas batalhas de gladiadores e espetáculos públicos. Estes eventos eram organizados por imperadores romanos e eram bastante populares entre a população romana. Embora sejam lembrados como cruéis e violentos, os espetáculos serviam como uma forma de entretenimento e também tinham uma função política importante, já que eram utilizados como meio de controle social e propaganda política. Curiosidades sobre o Coliseu, capacidade de público, técnicas utilizadas na construção, entre outras informações interessantes. O Coliseu é um monumento impressionante não apenas por sua história, mas também por suas curiosidades arquitetônicas. Uma delas é sua capacidade de público, que chegava a comportar mais de 50.000 pessoas em suas arquibancadas. Essa capacidade era possível graças às estruturas de concreto e pedra que sustentavam o anfiteatro, tornando-o uma das construções mais avançadas para a época. Outra curiosidade é que, apesar de sua grandiosidade, o Coliseu foi construído em apenas 8 anos. Isso foi possível graças à utilização de técnicas engenhosas, como o uso de uma estrutura de madeira para sustentar o teto e o emprego de uma vasta mão de obra escrava para realizar a construção. Além disso, o anfiteatro possuía uma série de elevadores e plataformas que facilitavam a entrada e saída de animais e gladiadores. Por fim, o Coliseu também é famoso por suas batalhas de gladiadores e espetáculos públicos. Estes eventos eram organizados por imperadores romanos e eram bastante populares entre a população romana. Embora sejam lembrados como cruéis e violentos, os espetáculos serviam como uma forma de entretenimento e também tinham uma função política importante, já que eram utilizados como meio de controle social e propaganda política. Eventos históricos no Coliseu, os espetáculos de gladiadores, as batalhas navais simuladas e outras apresentações realizadas no local. O Coliseu é conhecido por ter sido palco de uma grande variedade de eventos históricos. Talvez o mais famoso deles sejam os espetáculos de gladiadores, onde os combatentes lutavam até a morte em frente a uma multidão sedenta de sangue. Esses eventos eram altamente elaborados e incluíam uma variedade de equipamentos e cenários para torná-los mais espetaculares. Além dos espetáculos de gladiadores, o Coliseu também foi usado para apresentações de batalhas navais simuladas, conhecidas como naumaquias. Para criar esses eventos, o piso da arena era inundado com água e os combatentes lutavam em barcos em miniatura. Essas batalhas eram populares entre o público e, como os espetáculos de gladiadores, frequentemente incluíam efeitos especiais elaborados. Outros eventos realizados no Coliseu incluíam caçadas com animais selvagens, execuções públicas e até mesmo eventos religiosos. No total, estima-se que o Coliseu tenha acomodado até 50.000 espectadores, tornando-o um dos maiores e mais importantes locais de entretenimento da Roma antiga.
Importância cultural e histórica do Coliseu. O impacto que o anfiteatro teve na Roma antiga e sua relevância até os dias de hoje. O Coliseu é um monumento que transcendeu o tempo e permanece até hoje como um dos principais símbolos da Roma antiga. Durante séculos, o anfiteatro foi palco de espetáculos grandiosos, que atraíam multidões e emocionavam o público com suas batalhas sangrentas e cenas dramáticas. Além disso, o Coliseu representou um marco na história da arquitetura, por ser uma obra monumental e inovadora para sua época. Sua construção exigiu técnicas avançadas de engenharia, como a utilização de arcos e abóbadas, que permitiram a criação de uma estrutura que se mantém de pé até hoje. Mas não é apenas como obra arquitetônica e cenário de eventos grandiosos que o Coliseu é relevante. Sua importância histórica também está relacionada aos valores e às tradições da sociedade romana da época, bem como às transformações políticas e sociais que ocorreram ao longo dos séculos em que o anfiteatro esteve em atividade. Assim, o Coliseu se tornou um símbolo da cultura e da história da Roma antiga, sendo considerado um dos monumentos mais emblemáticos da humanidade. Sua preservação e valorização são fundamentais para que as gerações futuras possam compreender e apreciar a riqueza e a diversidade da cultura humana ao longo dos tempos. Gostou de saber mais sobre a história e a construção do Coliseu? Então não deixe de se inscrever no nosso canal, Entre Fatos e Histórias, para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos sobre história e cultura. Aqui, você pode viajar no tempo e conhecer mais sobre os principais acontecimentos que moldaram o mundo em que vivemos hoje. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para ficar por dentro de tudo.